Quem é o Rei Grendon? O que significa o retorno de Naru? Outros personagens, como Dutch e McHenry, podem retornar? Vem comigo entender o final de Predadores, Assassino de Assassinos. Fala, Geeks! A luta de gladiadores e o Rei Grendon. A franquia Predador está em constante evolução. E acredite, ela acaba de subir mais um nível com Assassino de Assassinos. Um novo capítulo ousado que apresenta uma visão jamais explorada do universo Utija. E no centro de tudo isso está ele, Grendel King, ou o Rei Grendon, o verdadeiro senhor da guerra. Essa figura imponente aparece no quarto segmento da narrativa, em um mundo dominado pelos predadores. Talvez não o planeta natal, mas com certeza um dos mundos mais centrais e poderosos do Império Utija. Aqui vemos algo surpreendente: estruturas avançadas, hierarquia política e arenas de combate. Predadores que foram derrotados por humanos ou outras espécies estão reunindo seus algozes para forçá-los a lutar entre si. E o mais bizarro, isso não é uma punição, é um espetáculo, é cultura, é orgulho Utija em sua forma mais brutal e refinada. Nesse planeta existe uma tradição perversa, quase como os antigos coliseus romanos, mas com uma diferença chocante. Os lutadores não são criminosos ou escravos, eles são os melhores dos melhores, guerreiros que já derrotaram predadores no passado. Eles são chamados de Killers of Killers, ou seja, os matadores de assassinos. Esses campeões são capturados, transportados para este mundo Utija e obrigados a lutar entre si numa arena monumental, um evento cheio de honra para os predadores e desespero para os prisioneiros. É como se os Jitsa estivessem dizendo: parabéns, você sobreviveu a um predador, agora sobreviva a outro guerreiro que fez o mesmo. O que está em jogo? Sobrevivência, glória e talvez, apenas talvez, uma chance de escapar. Mas quem exatamente é Grendel King? Grendel não é só um nome estiloso, ele representa a nova ordem entre os predadores. Diferente dos Utija que conhecemos até agora, que agem sozinhos ou em pequenos grupos de caça, o Rei Grendel comanda com estratégia, tradição e poder político. Ele é como um imperador intergaláctico da caça. E mais que isso, ele é o arquiteto dessa cultura de combate. Grendel representa uma evolução do conceito predador. Ele estabelece uma hierarquia social e estruturada, cria tradições, comanda frotas e transforma a caça em ritual, uma mistura de guerreiro e sacerdote de um culto violento. E o mais incrível, isso abre espaço para uma expansão brutal no universo da franquia. Já pensou ver diferentes clãs de Utija entrando em guerra ou dissidentes enfrentando o reinado de Grendel? O Rei Grendel é um símbolo de tudo que a franquia pode ser no futuro. Mais política, mais intriga, mais universo expandido. E claro, muito mais sangue e combate corpo a corpo. O quarto segmento de Assassino de Assassinos também reúne 3 protagonistas: Ursa, Kenji e Torre, 3 guerreiros humanos, que, a cada uma sua maneira, já derrotaram predadores. E agora foram reunidos, ou melhor, capturados, para fazer parte desse jogo de gladiadores. Eles representam 3 estilos de combate diferentes, 3 histórias de sobrevivência. E nesse novo cenário são colocados frente a frente, não apenas como sobreviventes, mas como entretenimento. O público Utija assiste com entusiasmo. Para eles, isso é o auge do espetáculo. Humanos derrotando outros humanos, numa dança de violência patrocinada pelos próprios assassinos que eles venceram. Pessoas que derrotaram predadores. No final, o universo de Predador ganha uma revelação de cair o queixo. Durante uma missão mortal, vemos Ursa sacrificando-se para garantir a fuga de Torres e Kenji. Mas o que parecia ser o fim de sua história é, na verdade, só o começo de algo muito maior. Ursa não morre. Em vez disso, ela é capturada e congelada, trancada num cofre colossal, repleto de outras figuras, humanas e alienígenas, igualmente congeladas. Mas aqui vem a virada. Todas essas pessoas têm algo em comum. Todas mataram um predador. Sim, você ouviu certo. Aqueles que conseguiram derrotar Utija, mesmo que pura sorte, força de vontade ou pura
brutalidade foram capturados e preservados como troféus. Ou, talvez, estudos, ou algo ainda mais sinistro. Essa revelação muda completamente a forma como enxergamos o embate entre humanos e Outriders. Sempre vimos os predadores com uma força quase invencível. Eles são altamente treinados, com tecnologia futurista, força sobre-humana e uma tradição milenar de caça. Mas agora descobrimos que não são imbatíveis. E tem mais. O número dessas conquistas humanas é surpreendente. O cofre não guarda meia dúzia de sobreviventes. Ele é enorme. Ou seja, estamos falando de milhares de guerreiros de diferentes eras, raças e planetas que conseguiram o impossível, vencer um dos caçadores mais perigosos do universo. Essa cena muda tudo. Por um lado, é assustador. Mostra o quão ampla é a operação dos Utja. Eles estão caçando há muito mais tempo, em muito mais lugares, do que jamais imaginamos. Cada sobrevivente congelado ali representa uma caçada cruel, uma história de horror, uma luta desesperada pela vida. Mas, por outro lado, há algo reconfortante nisso tudo. Porque isso mostra que o Utja, apesar de tudo, pode ser vencidos. Que, diante de uma ameaça cósmica à humanidade ou qualquer outra espécie perseguida por eles, podem revidar, lutar e, às vezes, vencer. Naru! O final de Prey deixou um alerta sutil nos créditos animados. Outros predadores estavam a caminho, e eles não iriam deixar barato a derrota de um predador. Em Assassino de Assassinos, esse aviso se tornou real. A cena final revela que Naru está viva, mas nas mãos do Utja. Ela foi capturada, talvez durante outra caçada, talvez pouco tempo depois dos eventos de Prey. O que importa é, eles a preservaram. E quando os predadores fazem isso, geralmente é por dois motivos. Ou para exibir como troféu, ou para colocá-la novamente em combate. O título Assassino de Assassinos já diz tudo. O predador assassino de outros assassinos. E se os predadores estão coletando os maiores guerreiros de diferentes tempos e planetas, Naru, com certeza, é um dos principais alvos. Mas tem mais. A aparição dela pode indicar que a franquia está prestes a unir os personagens mais icônicos de toda a série. Imagine só, Naru, Kenji, Torres e até Ursa, formando um time improvável contra os próprios caçadores. Seria a virada definitiva, de presas para predadores. Existem várias possibilidades para o retorno de Naru à trama principal. Ela pode ter vencido uma série de batalhas secretas no Coliseu do Utja, ganhando respeito dentro da cultura dos caçadores. Ou então, ela ainda está adormecida, mantida em êxtase até que os predadores decidem usá-la novamente, talvez até como isca para atrair outros guerreiros perigosos. Outra possibilidade envolve diretamente os novos protagonistas, Kenji e Torres. Se eles conseguirem invadir a base dos predadores para resgatar Ursa, pode acabar libertando Naru por acidente ou por escolha. E nesse momento, tudo muda. Com Naru de volta, o time teria uma estrategista com conhecimento real sobre como enganar e derrotar Utja. Ela já fez isso antes e pode fazer de novo. Agora, e se Naru for mais do que uma guerreira? Pense comigo. E se os predadores não apenas respeitam Naru, mas consideram uma espécie de campeã humana? Em algumas culturas de Utja, nos quadrinhos, guerreiros que sobrevivem à caça são tratados com honra. E se Naru estiver sendo treinada, alimentada, testada para algo ainda maior, talvez ela seja parte de um plano mais ambicioso dos próprios predadores. Um torneio final, um ritual antigo, uma guerra entre clãs Utja, onde ela é a peça-chave. Seja qual for o motivo, o retorno de Naru não é só um fanservice, é um movimento estratégico da franquia. Prey 2 e retornos. A confirmação de que Naru está viva no futuro muda tudo. Prey 2 pode explorar algumas possibilidades. Porque os predadores capturam Naru? Seria respeito? Um tipo de troféu raro? Ou uma preparação para algo muito mais sinistro? Talvez vejamos Naru acordando em uma nave do Utja, cercado por tecnologia alienígena, analisada como uma anomalia. Uma humana que superou um predador com armas primitivas. Isso pode desencadear um plano. Ela escapa, se infiltra, aprende.
e vira caça que caça. Mas tem mais. Se os predadores capturaram Naru, isso levanta uma nova teoria. E se ela não for a única? Essa cena deixa a porta entreaberta para o retorno de nomes lendários. Sim, estamos falando dele. Dutch, o primeiro homem a derrotar um predador com as próprias mãos. E não para por aí. Isabel também pode estar viva, assim como Kim McKinney. Todos eles sobreviveram, mas o que aconteceu depois? Nunca vimos, nunca foi explicado. E agora, talvez a resposta seja: foram levados. A pistola de Pederneira. Para começar, quem foi Rafael Adolini? Durante os eventos de Prey, somos apresentados a um grupo de caçadores de peles franceses. Entre eles está Rafael, um homem que se destaca por um destaque fundamental. Ele sabe se comunicar. Diferente dos brutais e ignorantes companheiros, Rafael fala várias línguas. E é por isso que ele consegue se conectar com Naru, perguntar sobre o predador alienígena e, no momento de fraqueza, faz uma troca com ela. Ensina a garota a usar uma pistola de Pederneira, em troca de cuidados médicos. Naru tenta estancar os sangramentos de Rafael e reduz os batimentos cardíacos dele para que o predador não consiga detectá-lo. E aqui rola uma sacada genial do roteiro. O silêncio e a temperatura corporal são armas contra o Utja. Mas, infelizmente, a esperança dura pouco. O predador pisa nos ferimentos de Rafael. Ele grita de dor. E esse grito é a sentença de morte. Mas, ironicamente, também a chave da vitória de Naru. Porque é na morte de Rafael que ela descobre uma das maiores fraquezas da criatura. Com a pistola de Pederneira em mãos e uma nova estratégia na cabeça, Naru parte para o confronto final e vence. Depois disso, ela leva a pistola de volta à sua tribo. E pronto. História encerrada. Certo? Errado. Os créditos finais de Prey mostram pinturas em cavernas que sugerem que Utja volta para confrontar Naru novamente. E aí vem a revelação de assassino de assassinos. Naru está em êxtase. Sim, ela foi capturada pelo Utja, colocada em animação suspensa, igualzinho a um troféu vivo. É assim que a pistola volta às mãos dos caçadores alienígenas. Eles não só pegaram a arma, como talvez tenham pegado Naru também. Depois disso, essa mesma pistola aparece em Predador 2. Durante a batalha final em Los Angeles, o tenente Mark Hagan mata o predador urbano e é surpreendido por um grupo de outros Utja, liderados por um ancião chamado Greyback. E o que eles fazem? Entregam a pistola a Hagan como um símbolo de respeito, uma espécie de troféu, um gesto silencioso que diz: você venceu, você é digno. Mas calma, como a pistola voltou para os predadores? A sugestão é o seguinte: assim como outras pessoas derrotaram o predador, Mark Hagan pode ter sido capturado pelo Utja e colocado em animação suspensa, semelhante a Naru. Agora comenta, o que você achou de Predador Assassino de Assassinos? O que você achou do retorno da Naru? Comente e se inscreva no canal. Aqui você não perderá nada do que sair no multiverso da cultura pop. Muito obrigado, até a próxima. Fui!